Charles Gibbs buscava a foto perfeita, aquela que faria com que seu maior sonho se realizasse. Porém, a procura pela realização de um sonho e sua curiosidade lhe conduziram a uma situação que lhe custou caro. Durante esse vídeo, você verá as duas fotos feitas por Charles e saberá o que aconteceu com ele para conseguir tirá-las. Você está no Teoria 78. Era um sábado no dia 25 de abril de 1987. Era um belo dia de primavera nas montanhas do noroeste de Montana, Estados Unidos. Este era exatamente o tipo de dia que Charles Gibbs, de 40 anos, e sua esposa Glenda estavam esperando há meses. O céu estava limpo, o sol brilhava e a brisa era quente. Por volta das 9 horas da manhã daquele dia, o casal tomou um rápido café da manhã ainda em sua casa, que ficava localizada na cidade rural de Libby. Após tomarem o café da manhã, os dois começaram a encher suas mochilas com equipamentos de caminhada. Eles iriam para o Parque Nacional Glacier, uma enorme reserva com prados alpinos, florestas, rios e lagos. Para Charles e Glenda, esse lugar era o paraíso na Terra. Ele era o lugar para onde iam o tempo todo para fazer trilhas, especialmente em belos dias de primavera ensolarados como aquele. Eles empacotaram o seu equipamento de trilha e saíram pela porta da frente da casa deles. Quando estavam se dirigindo para o carro, Charles lembrou que havia esquecido sua câmera fotográfica e voltou para buscá-la. Após pegar a sua câmera, correu até o carro, sentou-se no banco do motorista e sorriu para sua esposa. "Agora estamos prontos", ele disse, mostrando felizmente a câmera. Tanto Charles quanto Glenda trabalhavam em escolas públicas da região. Ela era professora de escola primária e ele era motorista de ônibus escolar. Mas a verdadeira paixão deles era estar ao ar livre. Para Charles, além disso, seu principal amor era a fotografia da vida selvagem. Ele era um fotógrafo amador bastante talentoso e esforçado. Ele já tinha tido algumas exposições locais, e algumas de suas fotos haviam sido publicadas no jornal da região. Porém, o maior sonho do fotógrafo amador Charles Gibbs era conseguir que uma de suas fotos de vida selvagem fosse publicada em uma revista semanal chamada The Hungry Horse News. O Hungry Horse News era uma publicação pequena, mas havia ganhado um prêmio Pulitzer, que é o maior prêmio para o jornalismo americano, e era famosa por sua fotografia da natureza. Charles, por diversas vezes, havia enviado seu trabalho para eles, mas o editor continuava a rejeitá-lo, dizendo a Charles que suas fotos eram bonitas, mas não eram dinâmicas o bastante. Nada estava acontecendo nessas fotos. Então, enquanto iam de casa para o Parque Nacional, Charles contava entusiasmadamente à sua esposa como faria para tirar suas fotos durante a trilha que eles iriam fazer naquele dia. Enquanto Glenda ouvia Charles, ela pensava consigo mesma que não importava quantas vezes ele fosse rejeitado pela revista, ela sabia que ele nunca desistiria. Ela amava a determinação dele e sua atitude inabalável em relação ao seu hobby. Você gosta de casos ufológicos, sobrenaturais e histórias misteriosas? Inscreva-se em nosso canal para receber semanalmente novos vídeos sobre esses temas. A sua inscrição ajuda muito em nosso crescimento, e eu fico muito grato por você fazer parte dele. Por volta das 11 horas da manhã, Charles e Glenda saíram da estrada principal e começaram a se dirigir ao ponto de partida da trilha naquele dia. Ficava localizado na base do Elk Mountain, na fronteira sul do parque. A rota que escolheram para aquele dia não era uma das mais populares no parque. A trilha era bem íngreme e em algumas partes estava bastante coberta por mato e plantas. Por isso, apenas os caminhantes que gostavam de desafios maiores subiriam por essa trilha. Porém, não havia muitos trilheiros desse tipo naquela região. Portanto, Charles e Glenda estavam acostumados a estar nessa trilha e não ver ninguém, mas preferiam assim. Eles adoravam estar sozinhos na natureza. Finalmente eles chegaram ao estacionamento bem na entrada da trilha, e Charles estacionou o carro ouvindo o barulho do cascalho sob os pneus. Assim, ele e Glenda saíram, pegaram suas mochilas e começaram a caminhar pela trilha. O primeiro quilômetro da trilha levou o casal ao longo de uma estrada abandonada, depois sobre alguns trilhos de trem e em seguida para um campo lindo, cheio de flores brancas. E então, a trilha começou a ficar mais difícil porque basicamente subia direto pelo lado de uma montanha. Enquanto o casal subia essa parte realmente íngreme da trilha, Charles não parava de tirar fotos de tudo o que via. O local estava repleto de vida selvagem. Havia veados, cabras da montanha e tantos outros animais. Em algum momento, o casal chegou a uma clareira na seção íngreme de onde podiam olhar para baixo e ver um lago. Eles viram castores trabalhando duro construindo uma represa. Então, pensando no que o editor da revista havia lhe dito,
Charles tirou uma foto dos castores trabalhando. Não podemos nos esquecer que estamos na década de 80 e não existia fotografia digital na época. Por isso, Charles não podia ver todas as fotos que ele estava tirando. Como habitualmente para a época, ele precisava revelar o filme posteriormente para saber se alguma foto que ele tinha tirado havia ficado realmente boa. Mas, enquanto Charles e Glenda continuavam sua caminhada nessa montanha, ele ficava cada vez mais animado com algumas das fotos que estava tirando, mesmo sem poder vê-las naquele momento. Ele sentia que aquele seria o dia em que finalmente conseguiria tirar uma foto boa o bastante para ser publicada pelo Hungry Horse News. O casal chegou ao final desta trilha no início da tarde, e de lá tinha uma bela vista panorâmica de todos esses picos de montanhas recortados, cobertos de neve, separados por vales e pradarias enormes. Charles e Glenda eram os únicos lá em cima, então tinha essa visão incrível apenas para eles. O casal aproveitou a privacidade do local e almoçou o que trouxeram de casa. Quando terminaram a refeição, arrumaram suas coisas e começaram a descer, porque queriam encerrar a trilha e sair do parque antes do anoitecer. O local poderia ficar perigoso à noite por conta de tantos animais selvagens. Era por volta das 17 horas, quando o casal chegou à última encosta dessa seção íngreme da trilha. Estavam se aproximando cada vez mais daquele grande campo aberto com flores brancas que haviam passado no caminho de ida. Enquanto eles desciam essa última seção de declive, Charles de repente agarrou Glenda pelo braço. Quando ela olhou para ele, assustada, ele estava com o dedo indicador sobre os lábios em sinal de silêncio. Ao mesmo tempo, ele apontou para trás dele mesmo. Charles estava visivelmente animado com o que quer que estivesse apontando, mas quando Glenda olhou na direção que ele mostrava, não viu nada. Mas, conhecendo seu marido como apenas ela conhecia, sabia que o que quer que ele estivesse apontando, Charles iria querer tirar uma foto disso, e não existiria ninguém capaz de detê-lo. Porém, àquela hora do dia, Glenda estava muito cansada da caminhada na trilha, e só queria voltar para o carro e ir para casa, tomar um banho e descansar. Charles já havia tirado dezenas e dezenas de fotos naquele dia, e ela pensava que ele não precisava tirar mais uma. Com certeza ele iria conseguir publicar uma delas na revista. Então Glenda olhou para Charles impacientemente, e com uma cara de quem implora para outra pessoa, pediu para que fossem embora. Eles poderiam voltar na semana que vem para tirar mais fotos. Mas Charles sequer fez menção de aceitar o pedido dela, e pediu para que pudesse tirar mais fotos. Então, Glenda, resignada e sabendo que não iria adiantar retrucar, meio que fez um desses gestos corporais de quem concorda com alguma coisa. Charles sorriu e disse que a encontraria no carro dali a algum tempo. Então Glenda ficou lá e assistiu seu marido pegar a câmera, virar-se e começar a subir lentamente a trilha. Após ver o seu marido se afastar, Glenda virou-se e desceu em direção ao carro. Quando ela chegou no veículo, o relógio apontava às 6 horas da tarde. Ela sentou no banco do passageiro, ligou o rádio e esperou pela volta do marido. Glenda acreditava que Charles deveria demorar mais ou menos uns 20 ou 30 minutos para que pudesse tirar mais algumas fotos e viesse encontrá-la no carro. Mas Glenda, depois de se sentar no carro, estava tão cansada que acabou adormecendo acidentalmente. Quando acordou novamente, estava um pouco desorientada, mas logo olhou para ver se seu marido já havia chegado. Porém, Charles não estava lá. Apreensiva, ela olhou para fora do carro. Já estava escurecendo. Olhou no relógio e notou que já eram 7 horas da noite. Isso queria dizer que Charles a havia deixado sozinho por mais de 1 hora, já que eles haviam se separado pouco depois das 5 da tarde. Então ela pensou que não havia como Charles ter ficado fora por tanto tempo. Ele jamais faria isso com ela. Ele nunca a deixaria sozinha assim naquele lugar. Então, começando a entrar em pânico, Glenda saiu do carro e correu de volta para a trilha para procurar Charles. Ela gritou e chamou por Charles, olhando em todas as direções e percebendo que a cada segundo tudo ficava mais escuro. Não havia sinal de seu marido. Assim, ela caminhou ao longo da estrada abandonada, que dava início à trilha que eles fizeram naquele dia, até chegar aos trilhos de trem e depois ao campo com as flores brancas que ela havia passado por 2 vezes naquele dia. Porém, não havia sinal de Charles. Ela continuou e foi até a base da seção íngreme da trilha. Olhou para cima para todas aquelas árvores e, como estava escurecendo, pensou consigo mesmo: se Charles está em apuros em algum lugar lá em cima, não há como eu poder ajudá-lo sozinho no escuro, sem equipamento, além de ninguém saber que estou aqui. Desesperada, ela pensou rápido e, ao invés de também se colocar em risco, decidiu chamar ajuda, pois claramente aquilo era uma emergência. Antes de ir embora, ela gritou mais uma vez pelo nome do marido, e mais uma vez, e mais uma, mas não ouvia resposta nenhuma. Por isso, ela se virou e correu até seu carro.
O ligou e foi até a estação florestal mais próxima. Chegando lá, Glenda entrou correndo e contou imediatamente ao guarda florestal onde ela e Charles tinham estado, qual trilha tinham feito e mais ou menos em qual ponto estavam quando ela foi para o carro e Charles, movido por sua curiosidade, virou e subiu a colina para tirar uma foto de alguma coisa. Enquanto Glenda explicava todos esses detalhes sobre onde estavam dentro do parque, o guarda florestal começou a parecer realmente preocupado. Quando ela terminou de contar a história, ele disse que sim, precisavam imediatamente sair à procura de Charles. Porém, como o local era muito perigoso, o guarda florestal fez Glenda esperar na estação florestal. Assim, o guarda florestal partiu sozinho, apenas em companhia de um cão farejador, até o ponto de partida da trilha para procurar Charles. O guarda florestal chegou ao ponto de partida da trilha, saiu do carro com um rifle e uma lanterna, e começou a andar ao longo dessa trilha que havia sido percorrido por Charles e Glenda. Naquele momento, tudo estava escuro e o guarda florestal olhava para frente apontando sua lanterna para a imensidão do parque, vasculhando de um lado para o outro, chamando por Charles e seguindo pela trilha. Ele passou pelos trilhos de trem através do campo e da seção íngreme da trilha, até chegar ao ponto onde Charles e Glenda se separaram. Foi nesse ponto, na seção íngreme, que o cachorro pegou o cheiro de Charles e saiu correndo morro acima. O cachorro começou a correr e subiu por um tempo pela íngreme saliência rochosa e depois virou e começou a descer novamente até chegar a outro campo diferente. Neste campo, o cachorro, que ainda parecia sentir muito o cheiro que deveria ser de Charles, começou a diminuir a velocidade e foi direto em direção a uma árvore. Esta árvore estava meio que isolada das outras, na base da seção íngreme da trilha. A árvore tinha galhos baixos de mais ou menos 5 metros de altura em relação ao chão. O cachorro seguiu diretamente até essa árvore e parou por um momento. O guarda florestal então alcançou o cachorro e olhou para a árvore. Quando fez isso, notou que o chão próximo à árvore parecia muito mexido. Além disso, era possível notar grandes fendas nesta árvore. Então, o cachorro contornou essa árvore e partiu em disparada por mais ou menos uns 15 metros à frente. Depois disso, o animal parou, como se tivesse encontrado algo. Quando o guarda florestal alcançou seu cachorro, viu o que menos desejava: o corpo sem vida de Charles Gibbs. O corpo de Charles estava desfigurado, com partes que haviam sido devoradas, com cortes profundos e arranhões por todo o corpo. Também havia um rastro de sangue de Charles até esta árvore. Além disso, a poucos metros da mão estendida de Charles havia uma câmera, a câmera de Charles. Naquele momento ficou óbvio que algo horrível havia acontecido a ele. No local havia sinais claros de uma luta que ocorreu perto da árvore isolada, e também onde ele foi encontrado. Curiosamente, Charles estava carregando uma arma naquele dia, mas parecia que ele não havia nem sequer tentado pegá-la para disparar e tentar salvar sua vida. Em vez disso, parecia que Charles, não importa o que estivesse acontecendo, se recusara a largar a câmera. Essa era a única explicação plausível para que ela tivesse sido encontrada tão próxima à sua mão. Por conta disso, a única forma de saber o que havia acontecido com Charles seria revelar o filme de sua câmera para descobrir o que ele estava fotografando antes de morrer. Então, as autoridades enviaram o rolo da câmera de Charles para ser revelado, e 2 semanas depois, quando o receberam de volta, não podiam acreditar no que viram. As fotos contavam claramente a história do que aconteceu com Charles. Depois de ter se separado de sua esposa ao final da trilha, Charles, movido por sua curiosidade, continuou em busca de animais para tirar fotos. Acontece que o clima agradável da primavera que havia levado Charles e Glenda para o Parque Nacional Glacier naquele dia também havia despertado ursos pardos que viviam no parque de sua hibernação. Assim, o que Charles viu antes de se separar de Glenda e o fez querer continuar tirando fotos foi uma mãe urso pardo e seus 3 filhotes. As primeiras fotos que Charles tirou desses ursos foram feitas a uma boa distância e mostravam a mãe urso e seus 3 filhotes passeando pelas rochas, sem prestar muita atenção ao fotógrafo. Para Charles, os ursos pardos eram as criaturas mais majestosas da natureza. Ele não apenas os amava, ele os via como se fossem de alguma forma mágicos. Ele sempre participava de reuniões na cidade para falar sobre a beleza dos ursos pardos e a necessidade de defender seu habitat natural. Qualquer pessoa que conhecesse Charles sabia de sua paixão por eles. Embora Charles soubesse que os ursos pardos eram perigosos, ele também achava que eles eram muito inteligentes e sensíveis, e que podiam perceber seus sentimentos gentis e protetores em relação a eles. Então, Charles acreditava que os ursos pardos nunca o perceberiam como uma ameaça. Charles já havia tirado algumas fotos muito boas de outros ursos negros, mas ele nunca havia tirado o que para ele seria uma foto perfeita de um urso pardo.
Ele sabia que essa foto perfeita dos ursos pardos, da mãe e seus 3 filhotes, seria a que finalmente o faria conseguir um espaço na publicação Hungry Horse News. À medida que Charles tirava mais e mais fotos desses ursos, podia-se ver nas fotos que Charles estava se aproximando cada vez mais dessa mãe urso e seus filhotes. Claramente ele os estava seguindo e se aproximando, mesmo quando a mãe urso e os filhotes estavam claramente tentando se afastar dele. Finalmente, quando Charles estava a cerca de mais ou menos 15 metros dessa família de ursos pardos, ele deve ter chutado uma pedra ou pisado em um galho que se quebrou, assustando os ursos. Assim, a penúltima foto que Charles tirou dessa família mostra a mãe urso virando-se claramente para olhar para Charles, e ela está fazendo um contato visual perfeito com ele, assim como um de seus filhotes, como você pode ver. Charles ainda conseguiu tirar mais uma foto. Nessa foto, os ursos não estão apenas olhando para Charles, mas também correndo em sua direção. Provavelmente, depois de tirar essa foto, Charles percebeu que estava correndo perigo. A partir desse momento não há mais fotos, e acredita-se que Charles tentou correr pela encosta da montanha. Ele chegou até aquela árvore com os galhos pendentes e então subiu nela, pois os galhos eram baixos, talvez ainda com a esperança de tirar mais fotos da família de ursos pardos. No entanto, a mãe urso e seus filhotes desceram correndo, o viram na árvore, e a mãe começou a subir na árvore e alcançou Charles, ou a balançou bastante para derrubar o fotógrafo. A mãe urso pardo provavelmente deveria pesar cerca de 180 quilos. Além disso, ao sentir qualquer tipo de ameaça aos seus filhos, as mães urso são definitivamente implacáveis. Então ela deve tê-lo agarrado ou mordido e o puxado da árvore. De alguma forma, depois de ser puxado para o chão e sendo cortado e mordida pelos ursos, Charles conseguiu se soltar dela, como podemos ver pelo rastro de sangue. Ele conseguiu chegar a cerca de 15 metros dessa árvore, antes que o urso o alcançasse novamente, até que Charles não conseguisse mais escapar. Quando as autoridades concluíram que Charles conseguiu escapar brevemente dessa mãe urso pardo e chegou a 15 metros de distância dela, eles se perguntaram por que ele não pegou a arma e atirou nos ursos para se defender. Porém, Glenda disse que fazia todo o sentido que Charles não tentasse ferir esses ursos pardos, mesmo que estivesse sendo atacado por eles. Ele amava os ursos pardos e jamais sonharia em deixar esses 3 filhotes sem a mãe deles. Após o falecimento de Charles, os guardas florestais não tentaram rastrear a ursa e seus filhotes, ou fazer algo com eles porque sentiram que os ursos estavam apenas agindo como ursos, e foi Charles quem estava errado. A família e os amigos de Charles afirmaram que essa era uma decisão que ele definitivamente apoiaria. As fotos feitas por Charles, da família de ursos pardos, foram publicadas no Hungry Horse News, junto com um artigo sobre ele. A curiosidade de Charles o levou à realização de seu sonho, mas também trouxe consequências muito graves. O que você achou da história? Deixe seu comentário. Inscreva-se em nosso canal para nos incentivar a continuar produzindo conteúdo.